A filosofia de Thomas Hobbes, apostila 5, página 237, nos mostra como o filósofo acredita que o ser humano, se não houver um governo, se não houver algo que dite para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar, o que ele tem que obedecer, o que ele tem que seguir, todos esses verbos, se ele não o fizer, ele vai viver em constante guerra, ele vai viver em constante conflito, porque ele vai buscar os seus interesses acima de tudo. Thomas Hobbes, ele está vivendo em um contexto na Inglaterra onde a figura do rei está desfalecendo, e ele era, de certa forma, um defensor do absolutismo, ou seja, do poder absoluto na mão dos reis, né, de um soberano. Então ele está vendo isso desfalecer lá dentro da Inglaterra, e aí ele vai começar a escrever aquilo que está influenciando o seu pensamento. Então ele vai pensar, olha, se não tem um governo, vira uma bagunça, que é exatamente o que ele está vendo na Inglaterra. Porque não tinha mais um governo, o governo estava sob suspeita, já estava acontecendo uma reviravolta dentro da Inglaterra. Então a partir daí ele escreve a sua obra principal, que é o Leviatã, aonde ele diz que a figura do rei, a figura do governante, ela é de extrema importância para justamente conter o estado de natureza do ser humano. Estado de natureza é como nós viemos ao mundo, como nós nascemos. Esse estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, é um estado de natureza egoísta, um estado de natureza ruim, um estado de natureza que faz com que o ser humano guerreie um pelo outro para satisfazer as suas próprias vontades, um egoísmo exacerbado. Vamos agora adentrar na obra de Thomas Hobbes. Nós vamos ler trechos agora que a apostila nos traz da obra dele, que aí vai ficar mais fácil para nós entendermos o pensamento. No geral, justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia política hobbesiana. A romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélica escolástica, ou seja, aquele pensamento religioso, Hobbes propõe uma nova moralidade relacionada ao poder político e à sua constituição jurídica. O Estado surge pelo pacto para possibilitar a justiça e, na conformidade com a lei, se sustenta por meio dela. No Leviatã, capítulos 14 e 15, a justiça hobbesiana fundamenta-se, em última instância, na lei natural concernente à autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe a cada um a renúncia de seu direito a todas as coisas para garantir a paz e a defesa de si mesmo. Desta, por sua vez, implica a terceira lei natural, que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Segundo os Hobbes, onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há justiça, não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. Percebam neste último trecho que Thomas Hobbes ele deixa bem enfático. Se não tem lei, se não tem nada que governe, nós vamos viver aí em uma bagunça, porque não vai ter justiça. Então qualquer coisa que as pessoas fizerem vai ser de acordo com seus interesses. E nesta guerra, tanto a fraude quanto a força, como a força, vai ser de suma importância para as suas conquistas. Ok? Aqui nós também temos fotos do Thomas Hobbes e algumas características das suas obras. Mais adiante nós vamos ver mais trechos das obras dele. Aqui nós vamos ver o que John Rawls fala sobre o contrato social. Para os Hobbes, o que seria o contrato social? O contrato social é justamente quando o ser humano abre, né, conforme nós lemos agora há pouco, abre mão do seu direito. Eu abro mão do meu direito para depositar no soberano. As minhas livres escolhas, as minhas vontades, né, todas essas minhas vontades que, segundo ele, me faz mal no meu estado natural, eu vou colocar e depositar no soberano, né? E esse soberano vai ser o responsável por preservar a paz e as pessoas não fiquem degladiando. Tá? Então, quando a gente pensa nesse princípio do Hobbes, nós estamos dizendo que ele acredita que
tem que haver um contrato entre os súditos e o soberano, que no caso que ele defendia mais era o rei. Okay? Então o contrato social é esse. Só tem esse tipo de contrato social? Não. Esse é o contrato social de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes acreditava neste tipo de contrato social, onde a vontade ficava na mão do Estado, que era a figura do rei. Agora, vamos ler esse trecho. Em seu livro Do Cidadão, Hobbes define a vida política como um contrato entre os cidadãos e o Estado. Pensado como renúncia do direito natural, o contrato pretende construir uma barreira de proteção contra a guerra de todos contra todos, a própria do estado natural da humanidade. Tal condição expressa que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem porque ele está sempre procurando se satisfazer, não importa como. Okay? Mais adiante, nós vamos ver mais trechos da obra do Hobbes. Esse trecho aqui é bem interessante, que ele fala do estado de natureza. Vamos lá. O estado de natureza é o modo de ser que caracteriza o homem antes de seu ingresso no estado social. No estado de natureza, a utilidade é a medida do direito. Isso significa que, levado por suas paixões, o homem precisa conquistar o bem, ou seja, as comodidades da vida, aquilo que resulta em prazer. Natural seria o egoísmo, inclinação geral do gênero humano, constituído por um perpétuo irrequieto de desejo de poder e mais poder, que só termina com a morte. Essa ideia é afirmada por Hobbes em relação a todos os homens, apesar de defensor do despotismo político e adversário da democracia política. Hobbes afirma que todos os homens são naturalmente iguais, ou seja, inclinados para o prazer, inclinados para os desejos e as paixões. E nesses desejos e as paixões, se todos têm isso, significa que vai haver um conflito. E nós vamos ver mais adiante. Essa igualdade baseia-se no desejo universal de autopreservação, isto é, da procura do que é necessário e cômodo à vida. Com isso, fica estabelecido um direito fundamental de autoconservação. Como todos os homens seriam dotados de força igual, pois fisicamente o mais fraco pode matar fisicamente o mais forte, lançando mão deste ou daquele recurso, e como os apetites intelectuais também se igualam, o recurso à violência generaliza-se e complica-se, cada qual elaborando novos meios de destruição do próximo, com o que a vida se torna solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, na qual cada um é lobo para o outro, em guerra de todos contra todos. É um estado de barbárie. Nós podemos resumir isso a um estado de barbárie onde não existe nada que controle. Por isso que ele acredita que tem que haver um contrato social, que seria um pacto entre os súditos e o soberano. Os homens não podem esperar uma conservação duradoura se continuarem no estado de natureza, ou seja, de guerra, e isso devido à igualdade de poder que entre eles há, e outras faculdades com que estão dotados. A lei da natureza primeira é fundamental, é que devemos procurar a paz, quando possa ser encontrada. Uma das leis naturais inferidas desta primeira e fundamental é a seguinte, que os homens não devem conservar o direito que têm, todos a todas as coisas. Então é necessário que haja um governo que vai organizar tudo, onde todos possam ter acesso às coisas e principalmente para manter a paz e a organização da sociedade, principalmente também pelo motivo que ele está escrevendo isso, conforme eu comentei, dentro de uma Inglaterra que está em colapso, em uma revolução. O fim último, causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmo, sobre a qual os vemos viver nos estados e o cuidado com a própria conservação e com a vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os por medo do castigo o cumprimento de seus pactos e os respeito àquelas leis de natureza. Então percebam, se não houver lei, se não houver um castigo dizendo para o homem assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode agir dessa maneira, ele vai fazer, porque o estado natural dele, segundo o que nós estamos vendo aqui, é um estado natural mau.
Aquele que submete sua vontade à vontade de outros transfere este último direito sobre a sua força e suas faculdades, de tal modo que, quando todos os outros tiverem feito o mesmo, aquele a quem se submeterem terá tanto poder que, pelo terror que este suscita, poderá conformar as vontades particulares à unidade e à concórdia. A união assim feita disse uma cidade ou uma sociedade. Então perceba, quando todos os súditos colocam essas vontades no rei, naquele soberano propor o rei ele vai ficar com terror. Olha o tanto de responsabilidade que ele tem. Então ele tem como obrigação, pelo pavor de ter tanta responsabilidade, segundo Hobbes, ele tem pelo pavor de ter tanta responsabilidade, o terror que isso gera nele, de manter a concórdia, manter a organização da sociedade, manter a paz. Isso é Thomas Hobbes e o estado natural, o Leviatã. Bons estudos e até a próxima.